E aí, Matheus, beleza? E aí, Ingrid, tudo bem? Tudo Como é que bom? você tá? Tudo ótimo. Eu sou o Matheus, sou treinador aqui na Hilt Eu sou a Ingrid, especialista de Firestop aqui na Hilt. e hoje a gente vai ensinar cada um de vocês a instalar Firestop. Então agora a gente vai fechar uma das principais passagens que existe, né? Explica um pouco do que a gente vai fazer aqui agora. Perfeito. Essa situação é muito comum tanto em edificações residenciais como em indústrias, onde a gente tem uma abertura por onde passam instalações, principalmente eletrocalhas, leitos de cabos sozinhos. Então, como a gente fecha esse tipo de abertura? Quando ele está dentro da edificação, em ambientes internos. O que nós vamos simular aqui pode ser feito tanto na vertical quanto na horizontal. O processo é o mesmo, só muda a orientação. Tá? A gente vai demonstrar como que a gente fecha esse tipo de abertura. Esses são os famosos shafts, então. Perfeitamente. Muito bem. Vamos simular a selagem com lã de rocha e uma pintura ablativa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a abertura para poder cortar a lã de rocha. Vamos medir, Matheus? Perfeito. Então é só uma abertura de 20 por 40. Perfeito. Então a gente pode cortar a lã de rocha. Certo. Calma, Matheus. Para a gente poder trabalhar com a lã de rocha, por ser um material fibroso, a gente tem que usar todos os EPIs. Nossa, eu achei que eu já tivesse com todos eles aqui comigo. Tá faltando a máscara. Ah, máscara, com certeza. Muito bem. Opa, já de máscara, já medimos aqui a abertura. Muito simples de cortar, só com estilete. Você pode usar um estilete ou um serrotinho para cortar a lã. Antes de iniciarmos a instalação da placa de lã de rocha, é importante que a abertura esteja corretamente limpa, sem poeira, graxa ou óleos, porque isso pode comprometer a aderência do sistema de selagem na abertura. Limpa bem, hein, Matheus? Ingrid, e é sempre nessa consistência que vai vir o CP670, que é a tinta que a gente vai usar para recobrir a placa de lã de rocha? A textura ela pode variar de acordo com a temperatura ambiente. Então, ambientes mais frios pode ter uma textura um pouco mais grossa, ambientes mais quentes, talvez uma textura um pouco mais líquida. Mas é sempre importante mexer e homogeneizar antes de utilizar. Pode usar um misturador ou um taco de madeira. Então agora, Ingrid, vamos fazer já a instalação da placa, correto? Eu sei que eu tenho que recobrir a placa, mas quantas demãos, como faz, explica para mim. O recobrimento ele tem que ser de aproximadamente 1,1 milímetros, porque quando secar ele vai chegar numa espessura seca de mais ou menos 0,7 milímetros, tá? É importante, antes da instalação da lã de rocha, aplicar o CP670 nas bordas da lã de rocha, para ajudar na aderência dela no substrato. Além do mais, a lã de rocha ela sempre tem que entrar sobre compressão dentro da abertura, para garantir que ela seja autoportante. Se ela ficar folgada, ela não vai ser autoportante e pode ceder. E não é recomendado utilizar reforços adicionais, como telas, que não têm a proteção de resistência ao fogo que o sistema confere. Então, pode pintar as bordas para que a gente possa instalar. Outra coisa, para atender o desempenho de estanqueidade e isolamento térmico, são sempre necessárias 2 camadas de lã de rocha de 160 kg por metro cúbico e 50 milímetros de espessura. A gente já instalou a primeira camada de lã de rocha ali na parede e agora a gente está demonstrando a aplicação da pintura ablativa na segunda camada de lã. Ingrid, a pintura na lateral da placa cola a placa na parede? Cola a placa na abertura, é isso? Na verdade, ajuda na aderência. O que vai garantir que a placa fique firme é o fato dela entrar sob compressão. Mas a cola ajuda na aderência da lã no substrato sim. Outra coisa, toda vez que nós tivermos elementos passantes na abertura,
esses elementos eles devem ser cortados na lã de rocha. Então nós temos ali as eletrocalhas dentro da abertura, então fizemos cortes na lã de rocha para que ela possa encaixar corretamente dentro da abertura. Às vezes tem um tubo, alguma coisa, isso tem que ser medido previamente e cortado na lã de rocha corretamente. E a forma correta da colocação. Ele encaixou, exatamente. Exatamente. E a lã de rocha fica faceando ali a extremidade da abertura. Nesse caso, a lã de rocha de trás está faceando a face de trás e a lã de rocha da frente faceando essa parte frontal. Então, Ingrid, agora é só pintar a placa e já terminamos o trabalho. Não, na verdade, a gente nunca vai conseguir cortar corretamente a lã de rocha. Então vão ficar pequenas frestas. Essas frestas elas têm que ser preenchidas com o selante CP606. A gente preenche essas frestas maiores que ficaram aqui no shaft com esse selante antes de aplicar a pintura. Perfeito. Então a importância do selante é realmente garantir a estanqueidade do sistema aqui, correto? Exatamente. Principalmente nessas frestas maiores que ficam. Bom, para que a gente possa ter um bom acabamento, é importante a gente aplicar uma fita crepe nas bordas da abertura e também cerca de 10 centímetros no comprimento da eletrocalha, porque a gente vai subir essa pintura também. Então, vamos colocar a fita crepe para ter um melhor acabamento. Então, Ingrid, como você está colocando a fita crepe aqui bem rente à abertura, significa que o concreto em si eu não vou pintar. É realmente só a placa, correto? Esse sistema, só a placa. Tá, a placa e, obviamente, o elemento aqui até os 10 centímetros que você explicou. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, Matheus. Agora você tem que fazer a pintura sobre a lã de rocha, aplicando cerca de mais ou menos 1,1 milímetros. Perfeito. Então seria mais ou menos uma demão bem cheia com o pincel, correto? Exatamente. É importante que não fique aparecendo a lã de rocha no fundo. E aí, Ingrid, o mesmo acabamento que eu estou fazendo aqui, a mesma pintura e preenchimento dos vãos, eu tenho que fazer do outro lado, correto? Exatamente. Tem que ser feito nas duas faces. Bom, já finalizamos aqui a aplicação. Pode ver que o sistema está todo selado, a gente não tem frestas, porque as frestas são pontos vulneráveis para a passagem de fumaça. Então é importante que não haja frestas. E quando secar, a gente vai ter uma camada ali de espessura seca desse material de mais ou menos 0,7 milímetros. Nós já pintamos o lado de trás também, e dessa forma a gente tem um sistema com resistência ao fogo de 120 minutos, ensaiado de acordo com a norma 16944. Importante, é interessante tirar as fitas crepes enquanto o material ainda está úmido para um melhor acabamento. É importante que haja uma identificação nesses shafts para que amanhã ou depois, caso haja passagem de novos cabos, caso haja uma manutenção ou uma nova infraestrutura passando nessa abertura, o novo sistema de selagem ou a recomposição desse sistema, ele deve ser compatível com o sistema já existente. Então é sempre importante ter uma etiqueta de identificação quando a gente fala de shafts, além de ser um item normativo, um item que está na norma 16944. Agradecemos a presença de todos neste vídeo de instalação, espero que seja útil para todos. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Ingrid, pela aula. Quer saber mais sobre como a Hilti pode apoiar vocês nas suas proteções passivas corta-fogo? Então entre no nosso site no www.hilti.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau.